Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Domingas Alvim, sou escritora, comunicadora, professora de escrita criativa e de literatura. E hoje eu vou falar sobre uma questão que para mim é muito fundamental para a nossa essência enquanto humanos, que é o perdão. Esses dias eu estava assistindo uma entrevista da Malala Yousafzai no Netflix para o David Letterman. E ela, para quem não se lembra dela, ela foi aquela garotinha que foi baleada na cabeça por um grupo talibã enquanto ela fazia, protestos a favor da ida das meninas ou das mulheres no Paquistão para as escolas, né? Ela, até hoje, né, ela luta, ela é uma ativista política, ela luta por esse direito, né, das mulheres terem igualdade de gênero e, enfim, frequentarem, no caso do Paquistão, poderem frequentar as escolas, poderem ter uma educação, essas coisas. E a entrevista dela foi muito legal, recomendo, assistam. E ela falou uma frase que me marcou muito, que foi quando o David Letterman perguntou: você não sentiu, qual foi o seu sentimento em relação àquele cara que te baleou, né, que te deu um tiro na cabeça? E ela falou: olha, sinceramente, para mim, a melhor vingança é o perdão. Eu achei essa frase bárbara, porque quando você pensa, primeiro, né, a pior vingança, né, a vingança é sempre, né, a gente sempre tem uma conotação, sempre tem uma ideia de que a vingança é um ato bárbaro, um ato de violência, é um ato degradante contra o outro, um ato para ferir alguém. E quando ela diz que a melhor vingança é o perdão, eu acho que é de uma sabedoria, eu acho que é de uma libertação, porque se a gente for pensar, né, o perdão, ele é muito libertador, e ele é tão libertador porque ele não liberta só você, ele liberta o outro, ou ele não liberta só o outro, ele também liberta você. E aí, alguém poderia colocar, como algumas pessoas de repente colocaram, ou se questionaram, né, quando eu coloquei esse comentário no Facebook, alguém poderia dizer: mas é muita hipocrisia, né, dizer que você perdoa o seu inimigo ou um cara que te deu um tiro na sua cabeça. E aí ela vira e fala: olha, aquele menino, porque quem atirou nela, ela fala, né, ela tinha 15 anos na época e quem atirou nela tinha 15 anos. Ela falou: olha, aquele menino que me baleou, na cabeça dele, e o que não faz a ignorância, não a ignorância nesse sentido pejorativo, mas a ignorância no sentido de desconhecimento dos próprios atos, né? Uma falta de conhecimento, né? De iluminação, de sabedoria. E ela falando: a ignorância dele fez com que ele acreditasse que ele estava fazendo uma coisa certa. Ele achava que eu era uma peça do mal por estar lutando pelos direitos das mulheres. Ele foi ensinado, ele foi doutrinado por uma cultura, por uma ideologia, por um grupo extremista. E nessa doutrinação, ele me via como mal, ele estava agindo sem sabedoria, sem iluminação. E na maioria das vezes, as pessoas que agem com violência agem nesse lugar de escuridão, né? Porque se elas tivessem alguma iluminação, alguma clareza sobre o ato que elas estão cometendo, elas não fariam isso. E aí ela falando: então, para mim, eu entendo esse menino. Ele foi criado para acreditar nisso. E esse é que é o perigo. E se eu não tivesse perdoado ele, talvez hoje eu não tivesse aqui, né, atuando em causas políticas, seguindo, buscando uma paz. Talvez eu estivesse me tornado o que ele estava sendo, talvez o que ele tenha se tornado depois daquilo, né, que era um outro extremista, uma pessoa que estivesse atrás de uma vingança, uma pessoa que estivesse atrás de uma violência contra o outro. E aí, por acaso, eu peguei hoje na biblioteca de Gaia, aqui no Porto, né, no distrito do Porto, peguei esse livro aqui sobre comunicação interpessoal, do Antônio Estanqueiro, e aí ele fala isso aqui, ó: a psicologia moderna confirma que o ódio e o desejo de vingança deformam a própria personalidade. São doenças perigosas que trazem consigo a amargura e deixam cicatrizes para a vida toda. Ele fala aqui: Jesus Cristo ofereceu aos homens um conselho cheio de sabedoria: ama teus inimigos. Talvez não sejamos suficientes, e ele vai decorrer. E eu achei interessante assim, linkar essas duas ideias, porque
Independentemente, né, da sua crença, ou se você crê ou não que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ou se você não crê, que você crê que ele é um personagem fictício, literário, quase que literário, né, que o homem criou, isso para mim, assim, é tão irrelevante, essas discussões. Por quê? Porque eu acho que o grande valor dos profetas não está nessas discussões. O grande valor dessas pessoas que vieram a essa vida, ou desses seres que foram criados ainda, que você acredite que isso seja literatura e não verdade, isso não importa. O que importa é que esses seres que vêm dizer, esses profetas que vêm dizer e que vêm passar essas mensagens, eles têm muita sabedoria. E o que tem que ficar deles é o exemplo. E quando ele diz ama teus inimigos, o que ele está dizendo é: para você amar alguém de fato, você tem que ter a capacidade de perdoar aquela pessoa de fato. Porque, vamos supor, você tem um filho e ele faz alguma coisa que te desagrada e tal. Tá, você pode ficar muito chateado, mas em algum momento, por conta do seu amor por ele, você perdoa. E quando você perdoa, e aí entra o que a Malala fala, né? O perdão é a melhor vingança. Por quê? Porque o perdão é uma espécie de libertação. E as pessoas acham assim, eu não vou perdoar ele porque ele não merece o meu perdão. Só que elas não entendem que quando você não perdoa a outra pessoa, na verdade, quem está ficando, como esse livro fala aqui, com as cicatrizes é você. Porque aquela pessoa que não recebeu o seu perdão, ela vive a vida dela sem nem às vezes sequer saber que você está se enchendo de mágoas, se enchendo de amarguras, que você está se lanhando por dentro. Então, na verdade, as pessoas acham que se eu perdoei o outro, isso significa que, nossa, eu não vou conseguir, isso é uma hipocrisia, porque como é que eu vou querer bem para uma pessoa que me faz mal? O que acontece é o contrário, é que quando você perdoa alguém, na verdade, a grande pessoa para quem você passa a fazer bem e a deixar de fazer mal é para você mesmo. Quando nós perdoamos alguém, nós não estamos somente liberando a outra pessoa para seguir um caminho em paz e com amor na vida dela, desejando para ela o bem. Nós estamos fazendo um grande exercício para nós mesmos, de pacificação interna, de limpeza, de amor. Nós estamos dizendo para nós mesmos, cara, eu não quero ficar transbordando uma coisa, um sentimento de violência dentro de mim. Porque esse sentimento de violência para com o outro, ele maltrata muito mais você, ele é muito mais violento para você do que propriamente para o outro. Porque quem vive com essa mágoa, pensa bem, mágoa, má água, né? É uma coisa suja, uma coisa que não te alimenta, não te deixa fluir. Você fica amarrado naquilo, você fica tentando, desenvolvendo aquele desejo de vingança, perseguindo aquilo, como se aquilo fosse deixar o outro, né, pior, mas na verdade a única pessoa que fica pior é você. Então, quando as pessoas, né, às vezes perguntam, mas não é um exercício de hipocrisia você falar que de repente perdoar o outro é muito difícil? Claro, é muito difícil. E como uma amiga minha até mencionou, Aurelinha, beijo amor, que ela fala, as pessoas às vezes confundem, né, porque elas dizem que quando você perdoa, isso não significa que você tenha que se reaproximar da pessoa ou que você tenha que voltar a conviver. Não necessariamente. Às vezes você consegue perdoar, você consegue desejar o bem para aquela pessoa, só que aquela pessoa não se modifica, então você se afasta para manter a sua paz e tudo bem também, não tem problema nisso. Mas o que eu acho que o principal é a gente entender que quando nós estamos perdoando alguém, sendo altruístas, né, dando um sentimento positivo para o outro, na verdade o grande altruísmo que nós estamos fazendo é para nós mesmos. A grande libertação que nós estamos dando não é para o outro. O perdão é uma chave que funciona para o outro, mas muito, muito, muito antes disso, muito mais que isso, para nós mesmos. Tá bom? Bom, é isso, gente. Se inscreva no meu canal. Tem outros vídeos, tem outras reflexões. Não sei se é o meu lado meio professoral, de dar aulas, não sei o quê. E filosófico também, psicológico. Adoro essa coisa do autoconhecimento. Para mim é uma grande busca, sempre foi. E é isso. Fiquem bem, perdoem e perdoem-se, principalmente. Porque perdoar-se
também é um exercício tão desafiador quanto é perdoar o outro. Tá bom? Fiquem bem. Um beijo, tudo de bom.